Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Estamos meditando, lendo esta carta, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. Vamos fazer uma leitura até o versículo 12, mas hoje nós vamos enfatizar o versículo 1 e 2, mas vamos ouvir até o versículo 12 essa leitura. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda que de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 1, é o seguinte: irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa entrada, a nossa chegada no meio de vocês não foi infrutífera. Isto é uma referência ao Evangelho que ele havia trazido para eles. No capítulo 1, versículo 5, aí mesmo: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. É disso que Paulo está falando àqueles irmãos. Ele está falando do Evangelho que ele levou lá. Interessante
que aí no texto que foi lido, Paulo não disse, cheguei até vós, mas o nosso evangelho chegou até vós. O nosso evangelho chegou até vós. O foco não estava no homem, mas no evangelho. Um evangelho frutífero. Esse evangelho produziu a conversão daqueles irmãos a Deus. Isso a gente vê aí no capítulo 1, versículo 9. Vamos ouvir, versículo 9, capítulo 1. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É o fruto. O evangelho produziu essa conversão a Deus. Eles foram convertidos a Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aqui também, a ênfase recai no Evangelho. Pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Fruto do Evangelho. Aqui, irmãos, destaca o poder do Evangelho que Paulo pregou, que ele pregava. O Evangelho que frutificou primeiramente em Paulo, agora estava frutificando através de Paulo. O Evangelho não é um conceito que você leva e deixa lá. Não. O Evangelho está em nós. Nós somos portadores do Evangelho. O Evangelho que frutificou em nós e que está em nós, ele frutifica através de nós. Não é uma mensagem vazia, oca, destituída de poder. Não. É uma mensagem frutífera, que tem o seu fruto. A prova do que estou dizendo aqui são os irmãos. Porque o Evangelho chegou aqui também e produziu fruto, que são vidas regeneradas. O Evangelho é frutífero. Não estou falando de religião. O assunto aqui é o Evangelho. O Evangelho tem a capacidade de produzir o seu fruto na vida daquele que recebe o Evangelho.
O que é o fruto do Evangelho? Cristo nos fez morrer com Ele na cruz, nos deu a sua vida quando nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Esse é o fruto do Evangelho. É o fruto que o Evangelho produz naquele que crê, porque é preciso crer. Aos Colossenses, Paulo diz que o Evangelho chegou até eles. Quem chegou? Quem chegou? Aqui, irmãos, se refere a uma pessoa. O Evangelho que chegou é uma pessoa. Muito importante saber disso. O Evangelho que chegou é uma pessoa, a pessoa de Cristo, porque Cristo mesmo é o Evangelho. O Evangelho é Cristo mesmo compartilhando conosco a sua morte, a sua ressurreição e a sua vida. É o Evangelho. Então, irmãos, é Cristo que chegou até aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a nós e a todos aqueles que Ele veio salvar. Cristo é o Evangelho que produz fruto. Em relação ao Evangelho, Paulo diz: está produzindo fruto. Ou seja, a força dessa frutificação vem do Evangelho. Vem do Evangelho. O Evangelho tem a capacidade de produzir frutos na vida daqueles que o recebem. Como é o fruto do Evangelho? João capítulo 12, a partir do versículo 20 até o versículo 24, 25 também, vamos ler para pegar aqui o contexto, mas o texto que eu vou enfatizar é o versículo 24. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Preste atenção. Havia uma festa grande, um festaço em Jerusalém. Muita gente foi até lá para adorar. Entre essa gente estavam alguns gregos que vieram. Eles procuraram Filipe e disseram: Senhor, nós
queremos ver a Jesus. Nós estamos aqui para ver Jesus. O nosso assunto é Jesus. Queremos Ele. Jesus foi levar o assunto. Felipe levou o assunto. E a resposta de Jesus é muito interessante. Vamos ouvir novamente o versículo 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus não entrou na conversa. O que eles querem? Vamos conversar. Jesus entrou logo de cara no ponto. O que os gregos precisam é da morte, comigo na cruz. Jesus já foi logo no Evangelho. A hora chegou. Na sequência ele diz: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Você está me procurando, mas eu tenho uma coisa para dizer para você: você precisa morrer. Porque se você não morrer, você não vai dar fruto. Estou aqui falando da morte com Cristo na cruz. E no versículo 25, você pode repetir, ele fala da vida que tem que morrer, que é a vida pecadora. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Tem uma vida que é a vida pecadora, que nós nascemos com ela. Essa vida precisa ser perdida. Você precisa abrir mão dela. Você precisa renunciar essa vida, porque essa vida é a sua perdição. Se essa vida não for perdida, você não ganha a vida eterna, a vida de Cristo, a vida de Deus, a vida que Ele veio trazer. Mas é na base de troca, é na base de substituição. Jesus fica com a sua vida velha na cruz, e na ressurreição Ele vai te dar a vida dele. Não é um bom negócio? E como que foi isto? João 12, versículo 32, Jesus agora vai dizer como que isso acontece. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É na cruz, quando Jesus foi levantado da terra sobre a cruz, Ele atraiu-nos para si, nos identificou com Ele e nos levou a morrer aquela morte que Ele morreu. É assim. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só, não produz, fica só. Mas se morrer, dá fruto. A morte do grão de trigo fala da própria morte do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o trigo de Deus, Ele é o pão de Deus, que dá vida ao mundo pela sua morte e ressurreição. Mas fala também da morte do pecador para o pecado com Cristo na cruz. De acordo com Jesus,
o grão de trigo deve morrer para ressurgir frutífero. Assim é com o ser humano, espiritualmente falando. O grão, o caroço, a semente tem que morrer para ser vivificada e produzir. Jesus aqui fala de si mesmo. No caso de Jesus, se ele não morrer, ficaria só. Se Jesus não morresse, ele ficaria só. Como assim? Ele ficaria só, sem nós, sem você, sem eu. Estaríamos todos irremediavelmente perdidos sem ele. E não pense você que você faria falta para ele, tá? Não fique pensando que você iria fazer falta. É ele, irmãos, que faz falta para nós. Sem ele estamos perdidos. Da maneira como muitos cristãos levam suas vidinhas, até parece que acham que Jesus não faz falta para eles. Não é assim? Do jeito que muita gente leva a vida. Parece que Jesus não faz falta. Jesus não precisa de nós. Nós que precisamos dele. Jesus não morreu sozinho. Ele morreu, mas nós também morremos com ele. É importante saber disso, irmãos. Jesus não morreu sozinho. Nós morremos com ele. Jesus morreu com todos nós em seu corpo. Portanto, quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Morto ele, morto eu. Eu também morri. Morri com ele, nele. Se você não morrer, se você não crer a sua morte no corpo de Cristo, lá na cruz, você vai ficar só. Vai ficar só. Vai ficar com a sua vidinha. Vai preservar a sua vidinha pecadora. Depois irá para a perdição eterna. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 36. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Insensato. Olha o que está dizendo aqui. Insensato. Por que insensato? O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Temos hoje uma religião insensata.
uma insensatez religiosa muito grande. O que é essa insensatez religiosa que estou falando? É insistir numa religião sem morte com Cristo. É insistir em um movimento religioso sem morte com Cristo. É frequentar igreja sem morte com Cristo. É loucura isso, irmãos. Uma semente cai no solo e morre. Só então ela nasce. É ou não é? A semente cai na terra, no solo e morre. Só então ela nasce. Se não morrer, você não vai ter um novo pé. É assim conosco, espiritualmente falando. Assim como a semente que cai na terra precisa morrer para renascer, nós também fomos semeados no corpo de Cristo na cruz, para morrermos com Ele, a fim de renascermos com a sua vida em nós. É a frutificação do Evangelho. É disso que estamos comentando. Sem a nossa morte em Cristo, não há ressurreição em vida nova. Não existe novo nascimento sem a morte da velha vida na cruz em Cristo. Frequentar a igreja sem considerar o fato da nossa morte com Cristo é insensatez. Você considera a sua morte com Cristo? Pense. Veja aí. Você considera a sua morte com Cristo? A pessoa que não pode afirmar com toda convicção que está morta para o pecado e viva para Deus em Cristo, é insensata e envolvida numa religião desajuizada e totalmente frívola. Vou repetir isso aqui. A pessoa que não pode afirmar com toda convicção que está morta para o pecado e viva para Deus em Cristo é insensata e envolvida numa religião desajuizada e totalmente frívola. Pelos critérios do Evangelho, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele vem viver a sua vida em nós. Vida justa, vida santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo nos levou a morrer com Ele na cruz, para extrair do nosso âmago a maldade instalada pelo pecado. Só Ele pode extrair. Só Ele. E é pela morte com Ele na cruz. Portanto, crendo a sua morte com Cristo na cruz, uma coisa eu garanto: você vai experimentar a maior libertação que se pode experimentar no universo. Voltando lá
para a primeira carta aos Tessalonicenses 2:2. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Vamos destacar as palavras maltratados, ultrajados, muita luta. Quando o Evangelho está em jogo, quando o Evangelho está frutificando, está operando, está sendo anunciado, pregado, tem isto aqui: maltratado, ultrajado, muita luta, muita luta. Isso tudo, irmãos, seguem aqueles que anunciam o Evangelho. Isso tudo acompanham aqueles que anunciam o Evangelho. As lutas, os sofrimentos, as pressões, as perseguições acompanham aqueles que anunciam o Evangelho. Então eu quero dizer para você: não tem moleza para quem prega o Evangelho. Não tem moleza. Saiba disso. Fique ciente. Fique ciente. Não tem moleza para quem crê e prega o Evangelho. Mas vale muito a pena. Muito mesmo. Apesar de maltratados, ultrajados, fisicamente e moralmente, eles tiveram, como diz o texto, ousada confiança em Deus para anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Tem luta, e não é pouco. Eles tiveram ousada confiança em Deus. Para quê? Para quê? Para pregar o Evangelho. Para anunciar o Evangelho em meio a uma tempestade. Há muita luta. Mas eles foram providos por Deus. Eles foram providos de ousada confiança em Deus. Essa ousadia aqui, irmãos, não veio deles, mas de Deus. Essa coragem foi dada por Deus. Essa ousadia aí foi dada por Deus. E tem que ser Deus mesmo. O Deus que vive em mim. Tem que ser Ele, porque senão a gente não aguenta. Tem que ser Ele. Ele nos enche de ousadia, de coragem. Eles foram supridos. E tenha certeza que Ele vai suprir você também. Aí é dito: em nosso Deus. Isso aconteceu, como está dito aí, nas palavras de Paulo, em nosso Deus. Em nosso Deus, em Cristo. Nós nele e ele em nós. Podemos sofrer na pele, podemos sofrer na moral, em meio a muitas lutas, mas estamos sendo encorajados para anunciar o Evangelho de Deus. Que maravilha! Deus nos dá essa coragem todos os dias para anunciarmos o
Evangelho de Deus.